Som. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz de Cristo, amém? Glorificado, exaltado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, Deus já falou hoje tremendamente aqui. Eu vou tentar não atrapalhar o Espírito Santo, porque o que Deus já falou aqui hoje, eu tenho certeza que quem está ligado no Espírito Santo já prestou atenção e já recebeu aquilo que Deus tinha para poder falar. Mas eu estava ali, irmãos do Ministério de Louvor. Eu sei que os irmãos, quando vão trazer alguma... Obrigado, meu irmão. Eu sei que os irmãos, quando vão preparar algum louvor, sempre oram, pedem direção do Espírito Santo, até porque o louvor ele tem todo um preparo, um encaixe do tipo de mensagem que o louvor vai passar. O irmão Cleito faz isso. E todos os louvores são para a direção do Espírito Santo. Mas esse primeiro louvor de hoje foi uma mensagem de Deus para alguém aqui. Às vezes, irmãos, a gente luta tanto na vida, luta tanto, mas tanto, e as coisas não vão dando certo. A gente vai fazendo, lutando, trabalhando, fazendo, e as coisas só vão dando errado. E a gente se sente impotente às vezes, fraco. E é a hora que a gente se sente fraco, é a hora que a gente pega e vai buscar refúgio em alguém. Pessoa. E sabe aquela pessoa que era para estar do teu lado no momento mais importante, que você precisava daquela base? A pessoa pega e dá um passo atrás e te deixa só. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que você tem valor, que você é importante para Ele, que a tua base não é o homem, a tua base é Deus. Ele te ama independente de qualquer coisa. Tudo dando certo, Ele te ama. Tudo dando errado, Ele te ama do mesmo jeito. Não coloque a tua confiança nos homens, nem no poder do teu braço. Confie única e exclusivamente no Senhor, porque você é importante para Deus. Amém? Irmãos, eu não ia conseguir nem sair daqui sem falar isso. Que o Espírito Santo possa continuar falando no teu coração, amém? Dito isto, fiquei feliz quando soube ontem, não assisti, não vi e não assisti o culto de ontem, mas já soube que a palavra foi uma bênção, sobrou até para o pastor, para as irmãs e os irmãos que estavam aqui, sobrou até para o pastor, já soube de tudo. Foi uma bênção. Glória a Deus, que Deus abençoe as irmãs que estavam aí responsáveis pelo trabalho de ontem. Tá bom, irmãos? E nós vamos entrar na mensagem de hoje. Nós estamos comemorando esse ano 505 anos da Reforma Protestante. Todo mundo sabe o que é Reforma? Alguns sabem, outros não. Bom, o motivo de nós estarmos nesse estilo de culto que nós estamos fazendo aqui, o motivo disso nasceu há 505 anos atrás, quando a Reforma Protestante não foi bem nessa data, porque pequenas reformas já haviam acontecido antes. Mas há 505 anos atrás um homem se levantou, chamado Martinho Lutero, que é o nome mais conhecido dessa reforma. Não foi o único, mas foi um dos principais. E eu quero citar apenas três. Um deles é ele. Lutero era um homem que a gente vai até estudar parte da personalidade dele no próximo livro, Temperamentos Transformados, que o pastor vai dar um estudo aqui aos domingos pela manhã, quando acabar o livro que nós estamos fazendo agora, que é o livro De Dentro para Fora. A gente vai entrar no livro Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo.
Quem já comprou? Eu já comprei o meu. Então, nós vamos aprender que cada pessoa tem temperamento. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande para poder chorar. Já o irmão Cleide? Não entendi, né? Peraí. É bullying. Já o irmão Cleide não tem dificuldade nenhuma. O irmão Cleide, você fala, bom dia, Cleide. Bom dia. Ele chora até para dar bom dia. E eu já tenho uma dificuldade muito grande. Mas isso não quer dizer, irmãos, também que eu não sou uma pessoa que não tenha sentimentos. Eu só expresso de outra forma. Então, Lutero era um jovem que estava ali sofrendo. Por quê? Ele era um jovem que queria viver as coisas da carne, mas ao mesmo tempo, ele amava Deus. E ele não conseguia se libertar daquilo que a sua carne queria. Mas ele, por outro lado, criado na igreja católica, Lutero ele pega e começa a ter um conflito muito grande. E devido ao seu temperamento, Lutero ele pega e chega ao ponto de se chicotear, pensando ele que através do sacrifício dele, ele fosse conseguir a penitência pelos pecados dele. E aquilo ali passa a ser um martírio na vida dele. Ele achava que a justificação da sua vida seria através das obras que ele fizesse. Até que um belo dia, antes disso, eu preciso dizer uma coisa. Irmãos, essa introdução da mensagem de hoje, eu vou falar sobre fatos históricos, amém? Eu vou citar a Igreja Católica, eu vou citar algumas coisas, mas tudo isso é público e é histórico. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Lutero ele pega um belo dia, voltando de um lugar que ele foi, de uma festa que ele foi, ele está passando por uma rua, uma chuva, um raio cai, bate numa árvore. Uma chuva muito forte, ele estava ali com medo, muito medo, devido ao temperamento dele. Ele estava com muito medo e ele pega e ora a uma santa da Igreja Católica. E ele pega a ora e pede a Deus para que se Deus o livrasse daquela situação, que ele iria ser servo dele. Um raio cai então numa árvore próximo a ele, mata um amigo dele e a ele não. E ele pega e decide então entrar para um monastério. O monastério é onde os monges ficam. E ele passa a servir a ordem dos agostinhos. Aqueles que raspavam em cima. Não ri, gente. Vocês estão pensando em alguém aí. Aqueles que raspavam em cima e deixavam somente uma fita de cabelo em volta. É bullying, olha o bullying, irmãos, olha o bullying. Ele decide então entrar para essa ordem. E é quando ele começa a estudar mais a palavra de Deus, e ele ainda tinha os mesmos pensamentos de que a salvação viria pelas obras dele, porque era assim que a Igreja Católica ensinava antes. Até que um belo dia, Lutero abre o livro de Romanos, capítulo 1, coloca Marlon para mim, por favor. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Lutero ele estava preparando uma aula para poder dar, quando ele abre esse texto e ele lê. Final. Mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Lutero então ele pega, se depara com isso e ele fala, mas como assim? A justificação então não é pelas obras? Será que então para eu ser justo diante de Deus não há nada que eu possa fazer? Não há penitência alguma que eu possa pagar? Será que eu não vou ter que me chicotear mais? Será que eu não vou ter que mais fazer alguma coisa? Caminhar até Roma para poder pagar um preço, para que eu possa ser justo, para que eu possa
diante de Deus. Lutero, então, ele para diante dessa passagem que aí está, e ele vê que para ele ser justificado não precisa mais ele pegar um chicote, um pedaço de pau e bater em si. Basta que ele tivesse fé. Aquilo que ele entendeu naquele dia, nós ouvimos todos os dias, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele começou a entender então que o primeiro passo para se chegar a Deus é a fé. Porque sem a fé eu não consigo alcançar a graça. E sem a graça eu não consigo ser salvo. A gente está estudando isso, eu estou aprendendo muito. Nosso irmão Arnaldo tem falado sobre esse assunto com os nossos irmãos aqui que estão caminhando aí para o batismo. Ele tem falado sobre isso, sobre os passos, né, meu irmão? Os passos que a gente vai dando. O primeiro passo é a fé. Depois que você dá um passo para a fé, você dá um outro passo para a graça de Deus. Ela te envolve. A palavra de Deus fala que a graça é salvadora. Aleluia. Porque sem fé você não consegue entender que Jesus Cristo morreu por você para poder te salvar. E a graça não consegue te envolver. E a Bíblia vai falar que a graça, ela é salvadora na vida do homem. Aleluia. Lutero, então, ele para diante desse texto e a vida dele muda ali. Ele se levanta, então, e começa a estudar ainda mais, estudar, pega a palavra de Deus e começa a ler. Ele pega, então, escreve as suas 95 teses. Não vou falar sobre ela, é longo, confesso até que é um pouco chato. É para quem gosta do meu Mike, eu, quem gosta dessas coisas. É chato, mas eu gosto. Escreve as suas 95 teses. Teses essa que ele pega e coloca um contraponto a tudo aquilo que a Igreja Católica ela vinha ensinando, ela vinha praticando, ela vinha fazendo naquele tempo. Ele vai colocar ali, porque, por exemplo, na Igreja Católica tinha, não sei, um assento, que quando o Papa se assenta naquele banco, naquela cadeira, o que ele fala é como se fosse o próprio Deus falando. Lutero, então, ele pega e ele bate de frente com isso, não só isso, mas entre outras coisas. E ele pega essas 95 teses, vai na porta da igreja do qual ele era e prega na porta dela. E aquilo ali é tido para a Igreja Católica, para o Papa, como uma afronta, porque ele estava querendo pregar algo diferente que o líder da igreja, o Papa, pregava. E aí ele fala sobre as indulgências. Eu vou até falar devagar, porque você não sabe. Indulgências, que eram penitências que a pessoa pagava para poder que os seus pecados fossem perdoados. Essas indulgências, elas nasceram com a ideia de que você pudesse orar, jejuar, para que o seu pecado ele fosse pago. Porém, a Igreja Católica, ao longo do tempo, ela começou a mudar isso. E ela coloca agora que você, para poder ter o seu lugar no céu, você poderia pagar um valor financeiro para que isso pudesse ser feito. A Igreja Católica, então, ela pega naquele país onde ele estava, ela envia um homem para aquele lugar, porque ela tinha a ideia de construir a Basílica, a Catedral de São Pedro, que é uma das igrejas mais bonitas do mundo. O lugar é lindo e custou muito caro para ser feito. A Igreja Católica, então, ela pega um homem chamado, vamos lá, vai, Tetzel. Um pai, chamado Tetzel. Esse homem, então, ele tem a missão de levantar fundos para que a igreja de São Pedro ela fosse feita, ela fosse construída. Esse homem, então, ele pega e comete diversos abusos escancarados, irmãos. Ele fala que toda vez que um valor, um dinheiro, uma moeda caísse nos cofres da igreja, uma alma saía do inferno. Ele começa então a vender a salvação das pessoas. Para quê? Para angariar fundos
que a basílica fosse feita. E aquele homem então ele se levanta e começa a fazer muita coisa. Ele começa a vender espinhos da coroa de Cristo. E eram milhares e milhares e milhares de espinhos. Lascas da cruz de Cristo. Ele pega e começa a vender lascas da cruz de Cristo, que daí já construiu uma mata inteira. Só para angariar fundos. Para que isso pudesse ser feito. Lutero ele pega e se levanta contra isso, não só ele, juntamente com ele, levanta-se também, os irmãos já pelo menos ouviram falar, João Calvino. Levanta também, junto com ele, contra todas essas coisas. E esses homens, eles começam a lutar a favor daquilo que eles acreditavam, que era a palavra de Deus. E contra tudo aquilo que a Igreja Católica fazia naquela época, que vinha de encontro, não ao encontro, mas de encontro, contrário à palavra de Deus. Esses homens, eles não viram algo que estava contra a fé deles e simplesmente ficaram quietos. Eles se levantaram, irmão, arregaçaram as mangas e fizeram aquilo que cabia a eles fazer. Aleluia. Lutero ele pega e começa a escrever, escreve vários livros para que pudesse ensinar o povo contra aquilo que estava sendo feito. Lutero era um homem cheio de amor e colocava sua paixão para fora. Calvino, doutor, ele era um homem mais sistemático. Ele tinha um perfil mais assim, Alain. Ele gostava mais de sistematizar as coisas, de ordenar as coisas. Calvino, então, ele traz toda essa ideia, todo esse trabalho dele, começa a ordenar as coisas. Só que Calvino ele não queria se envolver muito com aquelas coisas, até porque ele sabia do poder que a Igreja Católica tinha. E ele não queria se envolver, ele era um estudioso do assunto. Até que um dia um amigo dele vira para ele e fala assim: Calvino, é melhor que você vá com todos os seus livros e as suas ideias para o inferno, se você não se levantar e nos ajudar a fazer uma revolução. Aquela frase do amigo dele deixou esse homem sem dormir por 2 noites, pensando em tudo isso. Até que então ele para de escrever, se levanta, arregaça as mangas e vai fazer alguma coisa. Esses homens, irmãos, eles se levantaram, eles eram homens que não queriam sair da Igreja Católica, eles queriam trazer reformas, eles queriam que aquilo que estava sendo feito contrário à palavra de Deus mudasse. Eles queriam que a palavra ela fosse alcançada a todos, porque o culto naquela época não era como o dia de hoje, que a gente vem aqui, fala e você entende aquilo que o profeta fala. Naquela época não. Somente o padre, ele falava numa língua que as pessoas não entendiam. As pessoas elas iam para a missa, sentavam, não entendiam nada que estava sendo dito ali e saíam de lá entendendo menos ainda. Entendendo menos ainda. Por quê? Porque a palavra de Deus, só quem tinha acesso a ela eram os homens que eram extremamente puros. Eram os homens que eram tidos pela Igreja Católica como aqueles que eram santos o suficiente para ter acesso à palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: naquele grande dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi pregado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou e eu e você temos acesso hoje ao trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje essa palavra alcançou a minha, alcança a sua vida. Nós somos sacerdotes do Senhor. Nós fomos comprados por um alto e grande sangue, que foi o sangue do nosso Senhor. Hoje você é sacerdote e sacerdotisa do teu lar, da tua casa. Você é responsável por levar a palavra de Deus aos seus filhos, ao seu esposo, à sua esposa. Nós somos sacerdotes do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A história
ela também vai falar sobre um outro homem, um outro padre, assim, um outro padre, Zwingli, um outro padre, que também se levanta para poder trabalhar junto com eles. Só que, irmãos, entenda uma coisa, eu falei aqui algumas coisas em relação à Igreja Católica, mas eu também não posso passar pano para nós. A história está aí. Esses homens, eles se levantam para fazer uma revolução na sua época. Só que também existia um outro lado, que é onde nascem os nossos irmãos batistas. Dentro dessa reforma, houve uma outra reforma, onde alguns irmãos, eles rebatizavam as pessoas que já eram batizados pela Igreja Católica. Esses homens, porque eles rebatizavam essas pessoas, eles passaram a ser conhecidos como anabatistas, porque eles rebatizavam essas pessoas. E porque dentro do movimento da Reforma Protestante nasceu um pedaço, uma outra parte, esses homens, Lutero, Calvino, esse outro padre, começaram a se levantar contra esses irmãos que estavam rebatizando e começaram a perseguir esses irmãos, começaram a matar esses irmãos. Esses irmãos, eles eram... O nome foi tão conhecido, mas esses irmãos, então, eles começaram a perseguir a ponto de matar os outros irmãos, porque pensavam de outra forma, porque pensavam de uma maneira diferente deles. E a gente aprende muito com isso. A primeira coisa que eu vi, irmãos, essa semana toda estudando, lendo sobre esse assunto, e eu fiquei vendo a importância de nós ouvirmos o outro, a importância de nós ouvirmos aqueles que têm ideias, pensamentos diferentes dos nossos. Porque da mesma forma que a Igreja Católica se levantou com uma ideia, e depois Lutero, Zwingli, Calvino se levantaram com outras ideias, são ideias válidas, mas quando a gente coloca que só a nossa visão está certa, a gente mata o outro dizendo que é em nome de Cristo. Quando a gente diz que só aquilo que a gente acha, só aquilo que a gente pensa é o que está certo, e a gente, em consequência disso, a gente cala o outro, nós estamos matando também o nosso irmão, assim como foi feito lá atrás. Que a gente possa entender que a Igreja de Cristo ela é um corpo onde cada um tem uma função, onde cada um trabalha de uma forma, age de uma forma. A própria palavra de Deus ela vai falar que uns foram levantados para pastores, outros bispos, outros mestres. Cada um foi levantado para uma coisa, e quando a gente faz bem aquilo que a gente foi levantado para fazer, nós começamos a agir dentro da multiforme graça de Deus, e começamos a fazer com que o corpo do Senhor, que somos nós, a sua igreja, nós começamos a ser um corpo perfeito, mesmo sendo formado de membros imperfeitos. Porque defeito a gente vai ter sempre, irmãos. Eu nunca achei nenhum meu não, mas a maioria das pessoas tem. Defeito todo mundo tem. Eu também tenho os meus. Eu rompo. Aí, tá vendo? Mas eu acho que é só esse. Mas nós estamos na multiforme graça de Deus, amém? Nós somos corpo, como diz aquele louvor, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo no Senhor, irmãos. Que a gente possa entender aquilo que nós fomos chamados para fazer, que a gente possa seguir a nossa vocação em Cristo, entendendo tudo isso. Aleluia, glória a Deus. Não falei nada do que estava aqui escrito. Um belo dia, irmãos, o que acontece? A Igreja Católica ela era muito forte. Como Lutero e esses homens eles se levantaram contra essas coisas,
houve então um levante do imperador contra ele. Eu não vou falar o nome, não tá ruim, tá? Houve um levante do imperador contra ele. Lutero ele foi então chamado a uma reunião com os príncipes, os nobres dessa época, chamada Dieta de Worms. Encontro, reunião, chamada Dieta de Worms, onde foi falado para ele que ele tinha que despregar aquilo que ele pregou, onde ele teria que voltar atrás nas teses que ele fez, e ele falou que não ia fazer. Precisou um outro príncipe, um outro homem influente daquela época sequestrá-lo, levá-lo para o seu castelo para que ele não fosse morto. E foi onde Lutero mais produziu, foi onde Lutero mais trabalhou. Passado um certo tempo, durante 18 anos, a Igreja Católica formou um concílio, chamado Concílio de Trento. Chamado Concílio de Trento, onde nessa reunião, por 18 anos, irmão, a Igreja Católica tentou fazer uma reforma dentro dela. E ela até mudou uma coisa ou outra, mas não foi tudo aquilo que Lutero queria fazer. Para você ver a importância da reforma. E aqui, passado esse contexto histórico que eu trouxe, eu quero entrar na palavra dessa noite. Justamente aqui. Porque todos nós precisamos de uma reforma na nossa vida. Só que a reforma dói. A reforma machuca. Você quando compra uma casa, às vezes, poxa, a gente não tem condições de comprar aquela casa dos sonhos. Aí a gente compra uma casa mais simples. Aí a gente reforma aqui, embolsa ali, aí a pia quebra, geladeira quebra, aí a gente vai e conserta uma coisa, quebra outra. Na casa de pobre é assim, não é? A gente conserta uma coisa, quebra outra, mas a gente não para de consertar. Por que a gente não para? Porque a gente tem esperança de viver numa boa casa. Assim é a nossa vida na presença de Deus. A gente vai fazendo uma reforma aqui, outra reforma ali, aí a gente peca aqui e quebra alguma coisa, aí a gente vai lá e conserta aquilo que a gente quebrou. Por quê? Porque a reforma vai deixar a casa melhor ou pior? Melhor. Aí a gente vai reformando, aí a gente dobra o joelho e fala: Senhor, peguei contra o céu, peguei contra ti. É como se você pegasse ali e consertasse aquilo que o pecado quebrou na sua vida. E a gente começa então, aí daqui a pouco entope alguma coisa na nossa casa, quebra alguma coisa, você chama alguém para consertar. Na nossa vida também é assim com Cristo. Entope alguma coisa, estraga alguma coisa, a gente corre, chama o pastor, ajuda. Líder, ajuda. Aí o pastor, ele vai lá com muita calma e ajuda você a fazer uma reforma na sua casa, a sua casa espiritual. A nossa casa estava quebrada, destruída, mas homens reformadores se levantaram da mesmice das suas vidas, arregaçaram as mangas e falaram: eu vou reformar casas, eu vou reformar vidas, eu vou colocar casas destruídas levantadas, eu vou erguer lares espirituais, eu vou pegar casas sem vida, sem tinta, sem cor, e vou colocar casas lindas para a glória de Deus. Eu vou pegar o homem quebrado, destruído, pisinhado, amassado, e vou levantar homens e mulheres, vou levantar uma igreja viva, linda, adornada para a glória do nome de Deus. Assim somos nós, irmão. Assim somos nós. Mas não se esqueça, todas as vezes que você tentar se reformar, pessoas podem se levantar para destruir a tua casa, para tirar a tua vida. Mas deixa eu te contar uma história. No final, nós somos mais do que vencedores. No final, a gente vence. No final, nós é quem seremos vestidos de branco. No final, nós é quem caminharemos por ruas de ouro.
no final, a vitória é sua. No final, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Resumo das 95 teses, entre outras, que é a parte que a gente conhece mais, irmãos. São os 5 solos. 5 somente. São os 5 solos. O primeiro deles, só a fé. Somente a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, Marlon, me ajuda aí, que agora tem bastante coisa. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador dos que o buscam. O primeiro passo do resumo das 95 teses, de todas as ideias que Lutero traz, o primeiro passo é a fé. Porque, como a própria palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé você não crê em Cristo. Se você não crê em Cristo, você não crê na graça, você não crê na palavra, você não crê na salvação em Cristo. Então, o primeiro passo é a fé. A gente leu Romanos 1, 17. Coloca para mim lá. Fique esperto aí. Romanos 1, 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E se retroceder, o Senhor não tem prazer nele. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 e 13. Se formos infiéis, todavia ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Não. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 e 13. Capítulo 1, 12 e 13. Isso. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei. Vamos ler essa parte. Porque eu sei. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Isso é fé, irmãos. É você saber que você crê em Jesus Cristo. Isso é ter fé. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia 13. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Conserva o modelo, guarda o depósito. Aleluia. O segundo sola é o segundo passo. O primeiro foi o da fé. O segundo sola é sola graça. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente pela graça salvadora de Jesus. A graça que é também uma força para nos ajudar no momento da angústia, no momento da assolação. É ela que vem e nos abraça e fala: minha graça te basta. Aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando a gente fala, diga ao fraco, sou forte, é porque a graça de Deus está nos abraçando, nos dando força, naquele momento onde o homem vira as costas para você e você fica só. É a graça de Deus que vem e te abraça e fala: filho querido, aleluia, eu estou contigo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2,11.
Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens e se chama Jesus Cristo. Aleluia. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, o segundo passo. Por meio da fé é o primeiro, a graça é o segundo. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não há nada que você possa fazer, irmãos. É dom de Deus. É Ele que te dá. O terceiro passo, já coloca para mim, 1 Timóteo 2,5. Perdão, eu vou pular o terceiro passo. Eu vou pular para o quarto passo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Deixa o terceiro passo para o final. 2 Timóteo 3,16. Lutero também falava que sola escritura, somente a palavra. Somente a palavra. Irmãos, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Quem aqui já tentou andar num lugar completamente escuro, dentro de casa, quando falta luz? Que você pega, vai na quina da mesa e bate com aquele dedo, que o pé vai e o dedo fica. Assim é o homem sem Deus. Assim é o homem e a mulher sem Deus. Você sai tropeçando, ou como diz meu pai, você sai tropicando por tudo quanto é coisa, por tudo quanto é pecado. Mas a palavra de Deus fala para nós que existe uma luz para o nosso caminho, que existe uma lâmpada para os nossos pés, para que você possa desviar de tudo aquilo que te faz tropeçar, de tudo aquilo que vai machucar os teus pés, porque os pés é aquilo que te faz andar no caminho de Cristo. E quando você apaga essa luz, que durante muito tempo ela foi apagada da vida das pessoas e só o sacerdote podia ter acesso, hoje você pode pegar isso aqui e literalmente colocar como lâmpada dos seus pés e você seguir tudo que está aqui. Quando você compra um produto que você não sabe usar, você faz o quê? Você vai ler o manual. Está aqui o manual da minha e da sua vida. Isso aqui é tão importante, irmãos, que a palavra de Deus ela vai falar para a gente pegar os nossos filhos e falar dessa palavra de dia e de noite. Não se cansar de falar dela para os nossos filhos. Para quê? Para que você possa salvar o teu filho desse mundo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça, na justiça de Deus. Um outro sola, ele diz que somente glória a Deus. Eu briguei com o pastor, falei, pastor, vai sobrar para você. Durante muito tempo, e eu quero aqui falar até com carinho, mas dentro da palavra de Deus, durante muito tempo a gente via, até hoje ainda tem, as igrejas com o banco dos membros assim, aí no altar uns outros bancos, né, de uma outra forma diferente dessa, até porque as pessoas que sentam aqui em cima não são iguais a vocês. E a do pastor, então, era aquela com um encosto assim bem alto, com um pano vermelho, com um pano, né? Não é assim? Não é assim? Ainda é assim. Enquanto a palavra de Deus fala, glória somente a Deus. Aleluia! Enquanto a palavra de Deus fala que eu diminua e que o Senhor cresça. Hoje, o nosso Papa não senta mais numa cadeira e o que ele fala é Deus falando. Hoje, o que está sentado na cadeira e Deus fala é a Bíblia, é a palavra de Deus, é ela quem fala, é ela que Deus fala para mim e para a sua vida. Eu brinquei com o pastor, irmãos, eu estou falando assim porque
desde o nascimento da nossa igreja, a visão nunca foi essa. A visão nunca foi essa. E assim, isso é bom porque, para mim, que vem de uma outra linha, onde o pastor era esse papa, onde ele falava e o que ele falava era lei. Irmãos, a lei cristã é aqui. A ponto da palavra de Deus falar que se um anjo descer do céu e pregar outra coisa que não está escrito aqui, que ele seja considerado anátema. Seja o pastor, seja o presbítero, seja o evangelista, seja o diácono, seja o obreiro, seja o membro. Se falar o que está diferente daqui, seja considerado anátema. Melhor seria, a Bíblia diz, que colocasse uma corda no pescoço com uma pedra e lançasse ao mar. Sabe por quê, irmãos? Porque sentado no nosso trono está Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, e como é gratificante poder falar isso com liberdade. Sabe por quê? Porque foi nessa igreja, foi com esse pastor que eu aprendi assim. Um homem que não queria estar acima de ninguém. Um homem que queria estar do lado de 12 pessoas que nasceram lá atrás para poder levantar uma igreja. Um homem que nunca quis estar acima, nem abaixo, mas ao lado de todo mundo para levantar uma igreja. Mas a glória não é dele, a glória é de Deus. A glória é de Deus. Te amo, meu pastor. E por último, para encerrar, se os irmãos do Ministério de Louvor já quiserem vir para cá, eu achei que fosse até terminar antes. Mas como eu brinco muito mesmo, fico brincando. Ao invés de pregar, eu fico brincando. Eu guardei o último solo. Espero os irmãos chegarem aqui enquanto isso. Eu guardei o último solo para o final, porque ele tem um ponto especial. O último solo, acredito. A reforma protestante ela vai falar que somente Cristo. Indo de um ponto ao contrário de tudo aquilo que a Igreja Católica pregou durante muitos anos, onde para você ter acesso a Deus você precisaria de um intercessor, onde para você ter a sua salvação você precisaria de uma pessoa diferente da pessoa bendita de Cristo. O último sola, a reforma protestante ela vai falar que somente Cristo, Ele é suficiente. Coloca para mim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, aleluia, e um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele, o nome dele é aquele que João, o apóstolo do amor, ele vai falar que era o verbo, e estava no início de tudo, na gênese da criação. O nome dele é aquele que foi morto e reviveu. O nome dele é aquele que foi morto e antes dele ressuscitar, ele foi no inferno, pegou as chaves do inferno e da morte e ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. O último solo é aquele que foi pregado numa cruz do Calvário, onde não era para ele estar, era para mim e para você. O último solo é aquele, ele leva o nome daquele que está sentado à direita de Deus e que é o nosso advogado fiel. O último solo é aquele que fala para você que se você perseverar até a morte, ele tem preparado para você a coroa da vida. O último solo é aquele que
tem na coxa escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O último solo é aquele que falou que você não precisa levar mais a vida que você está vivendo, porque Ele tem vida nova para você. O último solo é aquele que fala que, ainda que todos tenham virado as costas para você, eu todavia não esquecerei de você. O último solo é aquele que vai estar naquele grande dia, assentado do lado de Deus, de braços abertos, nos esperando e falando: vende, bendito do meu Pai. Eu quero ouvir isso naquele dia, Senhor. Vinde, bendito de meu Pai, tomai por herança aquilo que lhe foi prometido. Nós vamos estar lá, irmãos, nós estaremos lá, irmãos. Está tudo preparado, está tudo reservado para mim e para você. Somente Cristo, irmão, somente Cristo. Não crie altares no seu coração, não crie altares e não coloque ninguém no altar do teu coração que não seja Jesus Cristo. Somente Ele, irmãos, que nos tirou da vida depravada que nós vivíamos, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somente Cristo, irmãos. Papa não tem o poder de te salvar. O padre, o pastor, o líder espiritual não tem o poder de te salvar. É só Jesus. É só Jesus. Só Jesus. Fique de pé. Vamos louvar ao Senhor. Fala isso para você.